Bom dia, irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou a nosso abençoado, que é sábado, para honra e glória do Senhor, né? O nosso abençoado sábado. Estamos aqui porque o Senhor nos sustentou, nos guardou, né? Meu nome é irmã Maria Aparecida, sou missionária para honra e glória do Senhor. Estou aqui para deixar uma palavra do Senhor às nossas vidas, aos nossos corações, né? Irmãos, está todo mundo gripado, então vamos continuar tomando bastante água, né? Colocar aí umedecedor de ar no quarto, se não tiver, coloca uma toalha ou um recipiente com água, porque o tempo está muito seco, né? E tudo isso atrai, né? Graças a Deus que Deus mandou uma chuva esses dias para nós e vai mandar mais uma em nome de Jesus para melhorar mais um pouquinho, né? Amém? Vamos continuar orando, né? Que o Senhor sempre faz o que é certo, o que é preciso na hora certa, né? Irmãos, vamos orar então para iniciar a palavra nesse sábado, né? Nós já estamos aí quase findando o mês de agosto, né? Quase terminando já o mês de agosto, né? Hoje já é 23, né? Para honra e glória do Senhor. Vamos então orar, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda a minha mente, guarda os meus olhos, guarda os meus ouvidos, guarda a minha boca, guarda a minha garganta, guarda o meu coração, que procede do meu coração. Guarda o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, guarda todos os órgãos que há nele, porque pertence ao Senhor. Glórias a Deus, aleluia, né? Irmãos, o Senhor cura, né? E o Senhor transforma, né? O Senhor purifica, o Senhor dá renovo, né? Tudo, mas depende de nós, se nós vamos querer, né? Eu estava aí nessa oração, né? Nessa campanha de oração que muitos oraram comigo. Terminamos ontem, já 7 dias de oração, né? E vamos entrar em outro propósito com Deus. Mas eu creio, estou esperando o Espírito Santo confirmar. Eu creio aí que nós vamos jejuar. Oh, glória a Deus, aleluia. Nós vamos jejuar e aí nós vamos ver quantos dias nós vamos jejuar, né? Nós vamos orar, entregar o jejum ao Senhor e vamos fazer um propósito com Deus, né? Alinhado a este jejum, né? Tanto pela nossa família, casa, filho, nosso dia, nossa congregação, nossa igreja, nossos membros, todos. Porque, irmão, quando nós oramos, nós não precisamos nem citar nome, porque o Senhor já conhece, né? O Senhor já dirige nossos passos e já conhece todas as coisas, né? Cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Essa semana o Espírito Santo falou muito forte comigo sobre escolhas, né? E essa palavra também vem para mim, vem de frente comigo também. Porque eu sempre falo que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, né? Que vai refletir as nossas escolhas de hoje e do futuro. E também as nossas escolhas, ela tem que estar alinhada com a vontade de Deus, né? E isso nós precisamos, né? Até quando nós vamos tomar uma escolha sobre a vida do nosso filho, porque ele ainda é de menor, ele não decide por ele. Então nós temos que tomar uma escolha por ele. Mesmo que ele não entenda, que contrarie ele, mas nós somos responsáveis ainda pelas escolhas dele, né? E Deus quer falar conosco sobre isso nessa manhã, né? Porque, irmãos, nós estamos vivendo um tempo que nós temos que pedir muito ao Senhor que nos dá o que? Sabedoria e discernimento para nós discernirmos. Porque nós estamos vivendo um tempo difícil sobre isso. Às vezes nós queremos tomar uma decisão sobre a nossa vida, casa, sobre o emprego, sobre qualquer coisa, e há aí uma confusão, né? E nós temos que orar e pedir para Deus nos dar sabedoria e discernimento para que a gente possa ir para um caminho certo. De repente Deus quer que você saia desse lugar, né? Também
E aí, irmãos, nós temos que ter prudência, né? Prudência, vigiar, vigie, né? Não só ore, vigie. É tempo de muita vigilância, vigie. Até o que você for falar, vigie, né? Vamos entrar na palavra hoje. Eu quero começar lá e depois eu vou ler aqui os termos, mas eu gosto mesmo, eu fiz um estudo, mas eu gosto mesmo de ler na palavra, né? Vamos lá em Deuteronômio 30, 19, né? Vamos lá ver em Deuteronômio 30, 19. Vamos ver aqui o que diz a nós nessa manhã abençoada de sábado, né? Eu tô um pouco gripada, mas essa gripe me veio de uma forma diferente, né? Veio atacando muita alergia, né? Na face do meu rosto, onde eu tava até surda e com espirro, mas eu não tô com tosse, eu não tô com peito chiando, com secreção, eu tô com essa, né? Com essa alergia. Mas amém, o Senhor está no controle de todas as coisas, né? Eu creio no Senhor também, que nos capacita para fazer a vontade do Senhor. Não tô rouca, né? Então, vamos que vamos. Deuteronômio 30, 19. Vamos ver o que fala em Deuteronômio 30, 19? Diz assim: os céus e a terra toma hoje por testemunhas contra vós, que te tenha proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. A escolha, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua semente. Glórias a Deus, aleluia. Então nós podemos fazer uma escolha entre a vida, escolher a vida ou a morte, né? Porque a Bíblia também nos diz que o salário do pecado é a morte. Então a Bíblia fala sempre conosco. Às vezes nós não queremos dar ouvido, né? E aí diz que esta passagem institui o povo a escolher a vida e não a morte, a bênção e não a maldição, mostrando que nossas decisões diárias têm um impacto direto em nosso futuro. Sabe, às vezes nós não gostamos, quer dizer, de ouvir, né? Nós não gostamos de ouvir. É o defeito nosso. Eu sempre costumo falar nós, porque é o defeito nosso. Nós não gostamos de ouvir. Nós queremos tomar uma decisão que lá na frente vai trazer desconforto para nós, vai trazer ruína para nós, e nós temos que vigiar sobre isso, né? Ah, não, eu tô enxergando só o lado financeiro, eu estou enxergando só o lado que vai abranger a mim, mas o pacto que vai causar vai atingir a minha família inteirinha, né? Então eu tenho que ter essa sabedoria, esse discernimento para saber qual decisão eu vou tomar, né? Ah, irmã, por isso Deus nos deu a escolha, né? Lá em Colossenses 3, 23, vamos ver? Lá em Colossenses 3, 23, glórias a Deus, aleluia, o Espírito Santo faz assim, né? A tua palavra, ela vem, né, poderosa para nos falar aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, né? A vontade do Senhor é perfeita e agradável às nossas vidas, né? Mesmo que a gente não entenda, mas ela é, né? Vamos ver aqui em Colossenses 3, 23. Diz assim: e tudo quanto fizeste, fazer-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Então, às vezes nós fazemos as coisas para mostrar para o outro que nós estamos fazendo. Nós fazemos as coisas para agradar o outro, que a Bíblia está dizendo aqui, e não fazemos a vontade de Deus. Ah, não, é melhor ficar assim mesmo para agradar fulano, então fulano vai ficar desagradado, então vou deixar assim mesmo. Olha a palavra do Senhor, irmão, ela está falando conosco hoje. A Bíblia nos alinha que tudo deve ser feito como para o Senhor, e não apenas para agradar aos homens, pois
Cada decisão é parte fundamental da construção do nosso futuro com Deus, né? Então é isso que eu falo. Porque, irmão, se não tiver alinhado as coisas com Deus, não tem como permanecer, né? Pode ser um cego, a Bíblia diz, pode ser um cego guiar outro cego, não tem como, vai cair os dois. Então é isso que nós temos que ver, se está alinhado à vontade de Deus, né? Não para agradar os homens, né? Muitas vezes eu vou ter que tomar uma decisão que vai desagradar as pessoas, elas não vão gostar de mim, mas eu tô agradando a Deus, e aí eu vou tomar essa decisão, não é verdade? Ah, não, vai ter muita coisa que eu não gosto, ah, não, Deus tem que gostar, não eu, né? Em Josué 24:15, vamos ver? Em Josué 24:15, vamos lá ver o que fala? Em Josué 24:15, cadê? Aqui, 24:15, vamos ver o que diz. 13, 14, 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declara isso hoje na sua vida. Não tem, irmãos, como ficar um serve a Deus e o outro serve Mamão, né? Um adora a Deus, o outro adora deuses. Não tem como, irmãos. Há uma divisão ainda sobre as famílias. E aí Deus requer o quê? Você quer o quê para sua casa? Bênçãos, né? Vida ou morte? Ai, irmã Maria Aparecida, mas aí vão se converter, né? Então eu vou compactuar com isso. Não, eu vou dizer a verdade. Eu vou continuar falando a verdade, porque a verdade ela liberta, a verdade ela mostra, né? Então eu vou rejeitar isso. Irmãos, aconteceu uma coisa comigo essa semana, mas eu não posso citar. Mas eu posso te dizer que Deus, Ele mostra onde Ele está. Aonde Jesus está. Ele mostra. Então eu não posso compactuar, minha casa não pode compactuar em servir outros deuses. Porque aqui diz, Josué faz de novo concerto com o povo. Então Deus quer de novo, Ele requer de novo um concerto com nós, com o povo. Qual é esse concerto? Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei. Nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos escolher. Nós não podemos ficar em cima do muro. Escolher hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Que palavra forte nessa manhã, irmão. Nós precisamos fazer escolhas, porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Não adianta, irmãos, eu ficar lá adorando outros deuses, eu fazendo outras coisas e lá dentro da igreja. Não adianta. Deus vê todas as coisas e Ele conhece seu coração. Ele tem que ser o único. Ele tem que ser o único, porque não há outro Deus fora desse. A Bíblia tem falado conosco nessa semana sobre isso, né? Ah, irmã Maria Aparecida, mas o que eu vou fazer? Eu chego lá, tá assim. Não compactua com isso, não concorde. Quando vier conversar,
Converse com educação, com respeito, não agrida ninguém, mas não concorde, né? Fale que só existe um Deus. Quando vier o assunto, fale, né? E só existe um Deus. Porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Ore, né? Ore junto com a sua família, ore, vamos fazer uma oração. Irmão, eu vou contar um testemunho rapidinho aqui, porque eu ainda estou na palavra. Quando eu conheci a minha irmandade que Deus me apresentou, eles fizeram uma grande festa. E nessa festa estavam lá muitos que estavam com as suas vidas. E eu sou serva de Deus. Eu vou sempre levar a palavra de Deus aonde eu estiver. Eu não vou discriminar as pessoas, nem fazer exceção de pessoas. E chegando lá, eu disse a eles: vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. Ah, porque fulano não vai querer, porque cicrano tá ouvindo o som, porque não sei o que, sei o que. Eu falei, não, vamos orar. Daqui a pouco vem a mesma dizer para mim, ai, vamos orar, porque já está começando uma confusão ali, então vamos orar. Eu falei, você entendeu o poder de Deus sobre a nossa vida? Nós deveremos orar onde nós estivermos, né? E aí nós reunimos e fomos orar. Foi lindo. Saiu louvores, saiu a palavra de Deus. Não importa, não importa. Deus diz que nós temos que ir como nós estamos, né? Por quê? Porque quem vai mostrar a verdade é o Espírito Santo de Deus que vai convencer, não é nós. Nós não precisamos usar força, não precisamos agredir ninguém. É o Senhor que vai trabalhar na vida dos seus familiares, né? E aí Deus só confirma, né? E vamos lá em Romanos 12, 2. Vamos lá em Romanos 12, 2. Vamos voltar lá para trás, lá em Romanos 12, 2. Por quê? Porque e não vos conformei com este mundo, mas transformar vós pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. É aquilo que eu falei lá no início. Não se conforme, mas também saiba, né, posicionar, né? Glórias a Deus, aleluia, né? E Deus entra com a providência naquela situação que você tá, naquele momento, como entrou na vida de cada um dos discípulos, né? Como entrou na vida lá de Abraão, que teve que deixar Ló, como entrou na vida de José, que ficou lá sem a família. José podia afrontar aquele rei, porque a esposa dele queria ter uma coisa lá com José, e José se manteve na posição. Ele não agrediu ninguém, ele não foi mal educado com ninguém, ele se manteve o quê? Na posição, e confiante em Deus, e falando em Deus. Ele falava em Deus o tempo todo, né? O povo ficou nervoso, mas ele não saiu da posição. É isso que eu tô falando, irmãos, né? Quando nós chamamos o Senhor, Ele cuida de nós, né? Até naquela situação. E aí eu estudei aqui para nós estarmos falando, porque hoje nós estamos falando tudo isso, esses versículos que o Espírito Santo colocou, mas aí vem o que? As escolhas, né? O que a Bíblia nos ensina? As escolhas são um dom divino, né? Que confere a liberdade, né? Que confere a liberdade de quê? De decidir. Deus deu essa liberdade para nós de decidir, mas também acarreta a responsabilidade pelas consequências com a necessidade de escolher a vida e a sabedoria para que o viver seja para Deus, né? Para Deus, né? As decisões moldam o destino pessoal e deve ser feita com um coração sincero, buscando o conhecimento divino para alinhar as escolhas com a vontade de Deus.
Se as nossas escolhas estiver alinhada com a vontade de Deus, irmãos, vai dar tudo certo. Mas se não estiver, o Senhor vai esperar. Ou muitas vezes, se você tomou a decisão errada, você vai voltar tudo de novo lá no início, né? Por quê? Porque aqui diz que nós temos o que? Uma responsabilidade e nós temos o que? Consequências das nossas escolhas, né? Aí vem falar, mas nós temos livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio, que Deus nos deu livre-arbítrio de escolha, mas o quê? E a responsabilidade, onde que fica aí? Né? Onde que fica a responsabilidade? Né? O dom de Deus, a capacidade de fazer escolhas, é um presente de Deus, o que nos torna seres únicos e não apenas um fantoche. Mas nessa geração de hoje, tá tendo muito fantoche, não tá? Por isso que nós temos que o quê? Que buscar a Deus na direção da nossa vida. Como enfatiza a própria ideia de livre-arbítrio, né? Aí um vai lá e fala pra ele, não, faz assim. Aí outro vai lá e faz assim. Aí ele vai e faz, entendeu? É isso. A responsabilidade pelas consequências, assim como podemos escolher também, somos responsáveis pelas ações que resultam dessas escolhas. Então eu não posso reclamar, porque eu fui lá, procurei, escolhi essa vontade, que foi a minha. Então quando eu estiver lá, eu tenho que aceitar o que eu estou passando. E ainda assim o Senhor ainda é misericordioso. Basta nós tomar uma decisão de não querer mais essa escolha para a nossa vida, né? E teremos de prestar contas a Deus no futuro. Se nós continuarmos indo num caminho errado, nós vamos ter que prestar conta com Deus no futuro, né? Como eu li a passagem de Marta e Maria, ela teve uma escolha. Ela podia rejeitar Jesus, mas ela teve uma escolha, né? Ela teve uma escolha. Você tem uma escolha todos os dias de manhã. Entre o bem e o mal, entre fazer a vontade de Deus ou a sua, entre orar e esperar o tempo de Deus para discernir aquilo que Deus quer para você e ter uma vida alinhada nos propósitos de Deus, né? Mas se você tiver os olhos voltados só para as coisas desse mundo e riquezas e essas coisas, apesar que Deus nos faz próspero, né? Nós trabalhamos, adquirimos, nós somos prósperos, mas se nós fixarmos nossos olhos só nas coisas, nós não vamos entender muitas coisas que está no propósito de Deus, que vem com as nossas escolhas, né? Escolher o bem, Deus mesmo encoraja a escolher do que é certo, pois as escolhas certas fortalecerá o caráter, a sabedoria e a fé, tornando a caminhada com Deus mais fácil. É o que eu falei para você agorinha. Se nós estivermos aliados nas coisas certas de Deus, não mentir, não trapacear, sermos justos, vai se tornar mais fácil, mesmo que nós viemos passar dificuldade na caminhada. Mas se nós tornarmos arrogantes, soberbos, dono da verdade, não aceitar a correção de Deus, né? Ou aquilo que está alinhado com o propósito, né? Nós vamos o quê? Voltar a estaca zero, nós vamos começar tudo de novo, né? E porque Deus é misericordioso ainda conosco, né? A escolha de vida e do caminho certo, né? Que eu acabei de ler aqui em Deuteronômio 30:19, que fala que Deus reconstituiu, né? Essa passagem reconstituiu o povo a escolher a vida
e não a morte, a bênção e não a maldição, mostrando que nossas decisões diárias têm um impacto direto em nosso futuro, né? Colossenses 3:23 falou também que a Bíblia nos ensina que tudo deve ser feito como para o Senhor e não apenas para agradar os homens, pois cada decisão é parte fundamental da construção do nosso futuro com Deus. Então todas as nossas decisões e escolhas têm que estar alinhada com o que Deus quer para a nossa vida. Muitas vezes nós queremos, vou dar um exemplo, viajar. Não está alinhada à vontade de Deus agora que a gente viaja. Mas aí a gente desobedece, Deus vai lá e viaja. Aí lá acontece um monte de coisas e aí a gente quer achar motivo para dizer que nós não tomamos a decisão errada. E na verdade nós desobedecemos e tomamos a decisão errada, né? A sabedoria nas decisões, buscar primeiro conhecimento, né? Para fazer escolhas, buscar primeiro conhecimento para fazer escolha. Sábia, devemos buscar conhecimento e mantendo a mente aberta e os ouvidos aos que têm sabedoria. Muitas vezes Deus coloca alguém para nos instruir, mas aí nós não queremos ouvir, nós não queremos obedecer. A pessoa está ali sendo usada por Deus. Não são todas, né? Eu não sei assim para falar, a gente tem que confiar em Deus em primeiro lugar. Mas aí Deus vai, coloca ali um homem de Deus, um profeta, para falar uma coisa para você. Mas aí você não quer obedecer, você não quer ouvir, você não quer saber, né? E aí nós ao tomar uma decisão, nós vamos cair nessa decisão errada, né? Nós vamos perder alguma coisa, né? Nós vamos ter a causa de uma perca ou de alguma coisa que nós tomamos a decisão errada, né? Acompanhamento dos sábios. A Bíblia também recomenda buscar o aconselhamento de pessoas mais sábias o que pode ajudar a discernir o que é correto fazer. Então a pessoa sábia, usada por Deus, ela não vai chegar em você e te dar um conselho dela. Ela vai chegar em você e vai falar assim: não, irmãos, está acontecendo isso, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos dá discernimento para tomar essa decisão. Mas eu posso te dizer que se você for por esse caminho, vai acontecer, e se você for por aquele, vai acontecer, Mas, de repente, a minha sabedoria não está adequada com a maior que é de Deus. Então vamos orar. Vamos orar para que Deus nos responda naquilo que nós precisamos tomar uma decisão. Para que nós não tomamos a decisão errada. Ai, irmã Maria Aparecida, como que eu vou saber? Não sei. Deus vai colocar um empecilho ali para você não poder ir. Deus vai colocar uma ponte onde não tem ponte. Deus vai tirar você do emprego que você quer ir. Deus vai fechar todas as portas. Você vai ficar zangado, bravo. Não sei, irmãos. O agir de Deus é assim. Mas às vezes nós passamos por despercebido. Porque nós queremos tantas coisas, tanto, que nós não olhamos que tem alguma coisa errada operando, tem alguma coisa que está acontecendo para que nós não alinhamos ali. Nós temos mania de falar que é o mal. Tá vendo? Não está dando certo porque é o mal. Nós mesmos chamamos o mal para nós. Está repreendido em nome de Jesus. De vez de nós falar assim, não, a vontade de Deus é perfeita e agradável. Eu tenho a renovação da minha mente, não me conformei com esse mundo. Não, está nas mãos do Senhor. Se não está acontecendo ainda, porque o Senhor não permitiu. Eu vou esperar no Senhor. O Senhor tem o melhor para nós.
para nossa casa, para nossa vida, para nossa família. Tem o melhor para nós, é mentira de Satanás. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele usa também de várias estratégias, assim, quando você tá para tomar uma decisão ou quando tá acontecendo alguma coisa na sua vida para que você tome uma decisão errada, para que você fique ansioso, para que você, né, fica perturbado. Mas não aceita. Vá falar com Deus, vai orar, né? E fala sobre o poder da escolha e a vontade de Deus, né? O chamado a servir a Deus, que nós lemos lá em Josué 24:15, inspira a escolha de servir ao Senhor, mostrando que devemos escolher a quem vamos seguir em nossas vidas. Nós temos que tomar essa decisão, irmãos. Nós não podemos ficar em cima do muro. Nós temos que saber uma direção na nossa vida. Nós não podemos ficar, uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou ali. Ah, não, é assim. Ah, não, pois é aqui. Não, porque fulano falou para mim que é melhor assim. Não, porque cicrano falou para mim que eu tenho que fazer assim. Para com isso, né? Vamos calmar nosso coração. Vamos pedir a Deus a direção para a nossa vida, né? O alinhamento com a vontade de Deus, né? Vamos falar agora sobre esse alinhamento. O objetivo é alinhar as nossas escolhas com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, sabendo que é uma dádiva para o povo. Nós recebemos essa dádiva. Nós temos que agradecer a Deus todo o tempo. Já pensou se nós não pudéssemos decidir, né? Então, lá em Romanos 12:2, esse versículo incentiva, né, nós, crentes, ou as pessoas que estão aí buscando, a não se conformarem com o padrão deste mundo, mas serem transformadas pela renovação de mente, para que possam experimentar e discernir a qual é a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Eu também tenho que alinhar a minha vida a isso, né? Eu não posso me conformar com as coisas. Ah, não, o Brasil já tá assim mesmo, não tem mais jeito. Tá repreendido em nome de Jesus. Tá repreendido, irmão. Nossa, se eu creio num Deus poderoso que criou os céus e a terra, que tá aqui, como que eu vou pôr isso na minha mente? Tá repreendido em nome de Jesus. Tem jeito sim. O Senhor está cuidando dos nossos presidentes, nosso governante. O Senhor está cuidando, apesar que nós estamos passando pelas nossas decisões de escolha. É difícil? Mas é verdade. Quando Deus deu livre-arbítrio, escolha, e nós devemos orar para quem nós vamos eleger, nós devemos orar para quem nós vamos casar, nós devemos orar para que nossos filhos tomem uma decisão, e mesmo assim de casar, e mesmo assim corremos risco ainda deles tomar uma decisão errada, porque nós não controlamos as pessoas. Se Deus deu o livre-arbítrio, né? A pessoa pode escolher, não é verdade? Então, nós temos que ver o que está alinhado à vontade de Deus, né? Senhor, esse casamento está alinhado à vontade do Senhor? Eu vou servir o Senhor? Eu vou estar na Tua presença? Senhor, esse trabalho está me afastando da presença de Deus? Esse trabalho está me corrompendo? Ah, irmã Maria Aparecida, mas nós não podemos ficar sem trabalhar. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho aqui mais de 10 anos que eu sou serva do Senhor. Eu não sou perfeita não, irmão. Eu já caí, já levantei, mas eu posso dizer uma coisa para vocês. Deus nunca deixou eu passar necessidade de nada. O Senhor sempre me cuidou. Até aquele emprego que eu achava que veio para mim,
Deus falou não, não é esse. Não é de acordo com a minha vontade. E aí eu falava, mas Senhor, e agora eu vou ficar sem sustento? O Senhor falava, não, quem sustenta você sou eu. Mas eu também já ouvi muitas pessoas me dizerem, né, que eu sou sonhadora, que eu vivo no real, que eu não vivo no real, né? Mas eu estou aqui, estou de pé, e o Senhor tem cuidado de mim, da minha casa. E aí? Eu não posso dar ouvido se elas pensam isso, igual está escrito na palavra de Deus aqui, ó. Porém, vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolher hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram, vossos pais que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tá em Josué aqui, 15. Então, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Né? Se eu tiver com uma conta atrasada, eu vou orar. Se eu tiver com um problema, eu vou orar. A palavra do Senhor diz que nós temos que o quê? Que sermos humilde, manso de coração, que nós temos que entregar, né, o nosso jugo ao Senhor, porque ele é leve e suave, né? Então, por que nós estamos carregando tudo nas costas? Uai, se a palavra disse, eu busquei o conhecimento da palavra aqui, ó. A palavra hoje veio falar sobre conhecimento, né? Sobre renovação aqui da minha mente. E por que eu não creio? Por que na hora da dificuldade eu vou lá e não entrego ao Senhor? Por quê? Né, irmãos? Aí, né, é a minha escolha. É a minha escolha, né? E eu gosto do louvor do Thales, esse que fala assim, que ele escolhe Deus, né? Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar a seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo escolhido seu. Eu sou abençoado e vivo obediente. Aí você escuta que ele fala: todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm. Todo dia as tentações vêm, me chama, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Então você pode fazer essa escolha, meu irmão. Quem escolhe andar nos caminhos do Senhor, meu irmão, eu posso te falar. É maravilhoso, né? É grandioso estar na presença do Senhor. Eu tenho esse tempo, mas se eu tivesse visto mais tempo, eu estaria mais tempo ainda na presença de Deus, né? E quando a gente entra na presença de Deus, sim, há um tempo, sim, que você vai cair, vai descer, vai subir de novo, vai até você alinhar nos propósitos de Deus, até você alinhar com a vontade de Deus. Às vezes tem gente que fala assim: ah, mas depois que eu fui para Deus ficou mais difícil. Agora as coisas ficou mais difíceis depois que eu fui para Deus, porque no início é mil maravilha, é festa, eu batizei, e agora não, irmãos. A gente continua tendo essa escolha todos os dias.
Todos os dias, quando nós levantamos, acordamos, quando nós saímos para trabalhar, quando nós cuidamos da nossa casa, dos nossos filhos, nós continuamos tendo essa escolha, né? Nós não comemos todo dia, né? A nossa alma também precisa, o nosso espírito também precisa de alimento todo dia, que é o quê? A palavra de Deus, né? Que é perfeita e agradável à nossa vida, aos nossos corações, né? Irmãos, eu tô precisando arrumar minha Bíblia, sabe? A minha Bíblia soltou aqui e as outras que eu tinha eu doei e agora eu tô precisando arrumar essa aqui, né? Que ela tá solta, né? E é isso, irmãos. Não tem outro fora desse. E o melhor caminho hoje que eu falo para vocês é servir ao nosso Deus, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Amém? De todo o amor, né? Amém? Glórias a Deus, aleluia. Vamos orar então e pedir ao Senhor, né, para guardar as nossas escolhas, para nos ajudar a definir, para nos ajudar a ter sabedoria para fazer a vontade do Senhor. Hoje essa palavra falou muito comigo, que às vezes, irmãos, nós estamos indo de frente, não à vontade de Deus. Mas aí Deus fala para nós assim, uai, o que está te levando a isso se eu sempre sustentei a sua vida, a sua casa, sua família, seus filhos? Mas eu também te falei na palavra, nessa palavra eu te falei que no mundo tereis aflições, mas que eu venci e tu vai vencer também, né? Nós vamos vencer também, né? O Senhor não disse que a gente ia ter uma vida só de assim, né? Não. E Ele falou para nós decidirmos, né? Escolher bênçãos, né? Vida em abundância que Ele nos dá, vida em abundância, né? Bênçãos ou morte. Nós podemos escolher, irmãos, todos os dias. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Às vezes nós não estamos ainda na presença de Deus, mas nós sabemos. Se nós temos alguma dúvida de estarmos em algum lugar, mas alguém falou para nós assim, não, vamos para lá, porque lá todo mundo é rico, porque lá todo mundo tem condição, porque lá... Ei, vá perguntar a Deus se Ele está lá. Vai perguntar para Ele se Ele está lá. Vai. Fala, Senhor, o Senhor está nesse lugar, o Senhor habita nesse lugar. É lá que o Senhor quer que eu fique. Vá perguntar para Deus, né? Porque uma vez uma pessoa falou assim para mim, eu não posso citar nome, irmã, porque Maria Aparecida, por que eu estou sofrendo, por que eu estou carregando esse fardo, eu não posso mais fazer isso, não posso fazer mais aquilo. E o Espírito Santo falou para mim, pergunta para Deus. Você está perguntando para quem? Né? Para Deus, para santo, para quem que você está perguntando? Pergunta para Deus, né? Pergunta para Ele. Se está alinhado à vontade dele que você está passando, se é da vontade do Senhor, se está certo, pergunta, vá orar, né? Pergunta, fala com Deus, né? Pergunta, Senhor, o que está acontecendo? É isso que o Senhor quer para mim, né? É isso que eu vou ter que aceitar? A tua vontade é perfeita e agradável, Senhor, mas o que está acontecendo? Né? Desde já nós somos gratos, né, irmãos? Vamos orar então. Hoje eu quero começar com a oração do Pai Nosso, a primeira oração que Jesus nos ensinou quando Ele estava orando, né? E essa oração é muito importante porque ela diz lá em Mateus, porque se perdoastes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas, né? E quando jejuarte, não vos mostrei, né? Fazei, né? Essas coisas que Deus fala, que nós não deveremos mostrar que está fazendo as coisas. Por isso que até então eu falo que quando
for orar, eu não quero gravar, mas muitas vezes as pessoas falam para mim gravar, né? Porque o nosso Pai, ele vê o oculto, né? E recompensará, não precisa, né? Mas eu quis ler essa passagem aqui, por quê? Porque para Deus ouvir a nossa oração também, irmãos, nós temos que perdoar, né? Nós temos que perdoar. Então vamos pedir perdão para Deus nessa manhã de sábado, algo que está aí no nosso coração, né? Ah, irmã, mas eu não consigo perdoar. Perdoe sim, perdoe, né? Perdoe. Peça a Deus que te ajude, né? Fale com Deus também, né? Vamos orar então. Ele fala lá em Mateus 9 em diante, Mateus 6, verso 9 em diante. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos de todo mal, porque o teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Glórias a Deus, aleluia, né? Nós temos que continuar orando e clamando ao Senhor, né? Em espírito e em verdade, né? Glórias a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui nessa manhã, Senhor. E o Senhor nos deu o livro-abrito de escolha. A Tua palavra fala conosco dessa responsabilidade de escolhermos estar na presença do Senhor, escolhermos servir ao Senhor de todo o nosso coração, buscarmos o entendimento, buscar a sabedoria do Senhor, buscar o discernimento para fazer a tua vontade, né? Que é perfeita e agradável. Muitas vezes não entendemos, mas a tua vontade sobre a nossa vida nos ajude, Senhor, a ficarmos alinhados na tua vontade. E se há caminho mau em mim, e se há decisões que não agradam ao Senhor, que o Senhor retire, Senhor. Mesmo que eu esteja apegado, mesmo que eu não queira deixar, mesmo que eu quero, retira, Senhor, de mim. Faça a tua vontade sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre a minha vida, sobre a minha família. Quando eu falo minha, eu falo nossa em geral. Nos ajude, Senhor, a sermos melhores, não do que os outros, mas para nós mesmos, a ser manso de coração, a ser humilde, Senhor, como o Senhor é ainda, né? Como o Senhor ainda é, e mostra para nós o caminho. Nos ajude, Senhor, a buscar o entendimento da tua palavra. Nos ajude, Senhor, a estar alinhado com a tua vontade, com as promessas do Senhor para a nossa vida. E perdoa as nossas iniquidades, as nossas falhas, como eu falei lá no início. Porque nós somos fracos, falho e pecador. Nós precisamos escolher o Senhor todos os dias para a nossa vida. Mas mantermos nessa escolha. Não olhar para o lado, para a direita, para a esquerda, para as coisas desse mundo, né? Como Pedro. Pedro estava olhando para Jesus, mas ele estava com medo da tempestade, da água, do vento. Mas Jesus falou para ele: venha, Pedro. E ele foi. Mas quando ele ficou com medo, muito, ele ficou indeciso, ele começou a afundar. Mas Jesus, ele falou: socorre-me, Senhor, me ajuda, eu estou afundando. Ele ainda teve clamor ao Senhor, ele clamou, então nós temos que clamar. E aí o Senhor foi lá para tirar ele da água. Mas o Senhor disse que nós temos que lembrar todos os dias. O Senhor disse: homem de pequena fé, homem de pequena fé. Nós temos que ter uma fé que move montanha,
Se nós dizermos aquele monte, mova, ele move. Nós temos que ter fé, né? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra do Senhor diz. Então nós temos que buscar essa fé, né? Ah, irmã Maria Aparecida, mas eu já estou cansados. Venha a mim todos que estão cansados e fadigados, que eu vos aliviarei. Então vai buscar a palavra para que Deus venha cuidar. Essa palavra aqui tem tudo que nós precisamos para a nossa vida. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Olhai, Senhor, por esses que estão na rua, que não tem uma casa para morar, que não tem onde comer. Olhai, Senhor, por esses. Olhai, Senhor, por aqueles que estão nos abrigos, idosos, né, deixados pelos seus filhos que choram. Olhai, Senhor, pelas crianças também que estão abandonadas, mas o Senhor não abandona nós. E que vá alguém enviado do Senhor para falar do amor do Senhor por nós. Olhai, Senhor, pela nossa rua, nosso bairro, nossos vizinhos da direita, da esquerda, de lado, de toda a rua. Livra-nos, Senhor, de todo mal, de peste, de praga, de contenda, de inveja, de mal-olhado, do homem sanguinário. Livra-nos, Senhor, a nossa casa. Coloca anjos, Senhor, na nossa porta para nos guardar, nos dá livramento de todo mal, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. Eita, glória a Deus, que a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, né? Ele é o meu Deus, o meu refúgio, o meu socorro, né? Ele é tudo em nossas vidas, né? Guarda, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, doentes do corpo e da alma. O Senhor pode ir onde nós não podemos. O Senhor vê onde nós não vimos, né? Se eu subir o mais alto céu, o Senhor está. E se eu descer a mais profundeza do mar, o Senhor também está lá. Guarda-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Desde já somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Guarda, Senhor, o nosso ministério, a igreja que é do Senhor, contra-ataque do mal. Guarda, Senhor, todos os profetas de Deus, levitas, pastores, membros das igrejas. Guarda, Senhor, para que continuamos firmes, fazendo a vontade do Senhor, e não para agradar homens, mas para fazer a vontade do nosso Pai, né? Guarda, Senhor, também o que estamos fazendo lá na igreja, a nossa igreja, que é para a honra e glória do Senhor. Dia 20, eu marquei aqui para nós estarmos orando também por essa data, né? Por essa data nós vamos estar orando. Dia 25 de 10 de 2025, né? Que vai ser em outubro, a festa da igreja, né? Que o Senhor venha guardar todos os preparativos, louvores, a ministração da palavra, tudo que seja alinhado na vontade do nosso Senhor. Desde já somos gratos, Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Um beijo no coração de todos, um abraço bem apertado. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Um excelente, abençoado sábado a todos nós. Amém? Glórias a Deus, aleluia.